Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Leandro, eu vou dar uma aula aqui de metalurgia dos não ferrosos sobre manganês, tá? Então a gente vai começar aqui a ver como que ocorre a redução do manganês, a produção de ferroligas de manganês e as particularidades que esse metal tem, tá? É importante vocês terem em mente que a gente vai desde as propriedades até as ligas e aplicações desse metal, tá? Então a gente vai tentar cobrir o máximo possível do manganês e, claro, dar uma ênfase especial para os processos de redução dos minérios para a obtenção do metal, tá? Então, vamos começar a aula aí que eu vou explicar os conteúdos dessa aula. Um pequeno sumário aqui para eu explicar as coisas que eu vou falar sobre o manganês, né? Eu vou falar um pouquinho de propriedades, né? As propriedades do manganês puro. Mais tarde a gente vai ver que o manganês puro ele não é muito utilizado. Na realidade, ele é bem, não existe uma peça feita de manganês, então ele é sempre utilizado ou em liga ou então como um composto químico, tá? O beneficiamento do manganês é bastante simples, a extração também é apenas uma etapa, mas essa etapa tem alguns detalhes importantes ali que é importante ser mencionado, tá? Embora a gente produza duas ligas diferentes, a gente vai estudar na produção de duas ligas diferentes, as aplicações nós não temos um capítulo de liga, e sim as aplicações do manganês, que é na utilização em liga, e aí eu vou explicar o que ocorre, para que serve essas ligas e onde elas são aplicadas, tá? Então vamos falar um pouquinho das propriedades do manganês, tá? Primeiro só um apanhado histórico do manganês, tá? Ele é utilizado pelo homem desde 17 mil anos antes de Cristo, onde ele é usado como pigmento de pinturas rupestres na forma de óxido de manganês. Então o homem já usa o manganês há bastante tempo, embora não saiba que não soubesse que existia uma diferença entre manganês e outras coisas, que aquilo ali efetivamente era um óxido de metal e tal, mas era bastante utilizado, o manganês era bastante utilizado para essa fabricação de pigmentos, tá? Ele também acabou garantindo aos espartanos vantagem competitiva nas guerras traçadas na Grécia Antiga, tá? Por que isso? Os espartanos eles produziam o ferro deles, o ferro fundido que eles produziam, eram a partir de um minério com elevado teor de manganês. Tá? E aí, indiretamente, eles acabavam adicionando manganês no minério de ferro deles, o que fazia com que as armas deles tivessem uma boa resistência mecânica. No fim das contas, sem saber, eles estavam produzindo um material que também era uma liga de ferro e manganês que tinha uma excelente resistência mecânica e conferiu às armas deles uma resistência ótima em relação às armas utilizadas pelos oponentes deles na época. Então acabou que indiretamente eles foram os primeiros a se beneficiar do manganês por uma questão tecnológica, tá? Já em relação à ciência moderna, quando que o manganês começou a ser realmente utilizado, ele só foi isolado, é um metal de descoberta bastante recente, porque ele só foi isolado em 1774, tá? E acho que foi 1750 e alguma coisa ele foi descoberto. Então nunca tinha sido isolado, mas tinha sido descoberto. Então ele é bem recente, ele tinha sido isolado em 1774, foi a primeira vez que se obteve uma amostra pura de manganês, né? Mas o uso dele só foi popularizado quase 100 anos depois com a invenção do conversor Bessemer, que possibilitou a confecção dos aços e aí viabilizou o uso do manganês, que vocês vão ver que é fundamental ali na produção do aço, tá? As principais características do manganês puro, embora ele não seja usado, mas é importante, é relevante saber, ele possui uma estrutura cristalina CCC, tá? Cúbica de corpo centrado. Ele tem densidade entre 7,21 e 7,44, tá? Ele tem alguns alótropos também, tá? Estruturas cristalinas com parâmetros cristalinos diferentes ali, acho que ambos CCC, acho que talvez tenha um alótropo hexagonal compacto, mas não tenho certeza, é importante ver no diagrama, tá? Ele tem um ponto de fusão de 1244 e um ponto de ebulição de 2060, tá? Então um ponto de fusão relativamente alto, embora hajam metais com um ponto de fusão superior a dele, mas também existe uma grande parte dos metais com um ponto de fusão inferior,
tá? Ele possui propriedades mecânicas similares à do ferro, porém ele tem maior dureza e é mais frágil, tá? Então ele acaba não tendo uso nenhum no seu estado puro. Então ele é sempre produzido para ser ligado e uma liga minoritária. Então a gente não utiliza uma liga onde a maior parte da liga é manganês. E não há razão para fazer isso, tá? O que se faz é diluir manganês em outras ligas, como principalmente a liga do aço, né? Que é uma liga de ferro, no fim das contas, e também no alumínio e no cobre ele é utilizado como elemento de liga. Mas agora a gente vai apresentar um pouquinho do beneficiamento dele e a extração, e depois a gente retorna para esse assunto nas aplicações, tá? Eu vou falar um pouquinho do beneficiamento dos minérios de manganês, como havia dito no slide anterior, né? O manganês ele é relativamente abundante na natureza, é cerca de 12% ele é o 12º elemento mais abundante, tá? E os minerais mais importantes de manganês, existe uma gama de minerais da onde dá para se extrair o manganês, mas os mais importantes são pirolusita, criptomelano, holandita. Todos esses, se vocês notarem, que eles são óxidos, alguns óxidos mistos, aqui um pouco complexo, que tem bário e potássio, tá? E já os outros minerais são braunita 1 e a braunita 2, que são minerais de óxido e silicatos, tá? São silicatos, na real. As principais impurezas são o ferro, tá? Então o ferro é a principal impureza, seguido da sílica e do cálcio, tá? Como vocês podem ver, inclusive a sílica e o cálcio, eventualmente eles estão até na composição do mineral, tá? Para que o minério de manganês seja adequado, recomenda-se que haja uma relação de 7:1. Então o ferro está sempre associado, não tem como se livrar do ferro quando se tu tem um depósito de manganês, tá? Então aliás, pelo menos todos os depósitos de manganês que nós temos tem ferro como um mineral de ganga, e eventualmente, como vocês veem na braunita 1 e braunita 2, o ferro está inclusive na composição do mineral de manganês, tá? Então esse é um detalhe importante, e para que o manganês seja viável, ou pelo menos para que ele seja rentável, bastante rentável, vantajoso, ele tem que ter uma relação de 7 manganês para 1 ferro, tá? Então, além de encontrar o depósito rico nesses minerais, tem que encontrar um depósito rico, 7 vezes mais rico em manganês do que é de ferro, tá? E além disso, os minérios de manganês, eles precisam possuir baixos teores de enxofre e fósforo. Como eu havia dito, a maior aplicação do manganês é na metalurgia do aço, tá? E na metalurgia do aço, a gente vai ver que enxofre e fósforo são elementos críticos, são impurezas bastante indesejáveis. E por isso, o ideal é não colocar nenhum enxofre e fósforo dentro da carga, porque esse enxofre e fósforo eles vão acabar sendo reduzidos e vão ficar presentes no metal, e eu vou acabar adicionando eles no aço, o que é extremamente ruim para o meu aço lá no fim. Eu vou explicar especialmente a parte do enxofre aqui, que é onde o manganês age com maior competência. Então o ideal é evitar que haja enxofre e fósforo na tua carga. E um detalhe a ser adicionado é que esse enxofre, eventualmente, e esse fósforo, ele pode estar também no redutor. A gente vai ver ali que o redutor é coque normalmente, tá? E aí o enxofre e o fósforo também, tu deve evitar eles no redutor, que nada mais é do que uma analogia do que acontece nos casos do ferro, né? O ideal também no minério de ferro e no coque, que é utilizado na redução do minério de ferro, é que tu não tenha a presença de enxofre e fósforo, tá? Então aqui também se observa a mesma coisa, tá? Agora, já tratando especificamente do beneficiamento dos minérios, a gente tem o que? Minério ROM, retirado da mina, né? E aí o beneficiamento é bem simples. O minério de ROM ele é retirado da mina, rico em manganês, ali, relação 7:1, do jeito que precisa, né? E ele passa por uma etapa de cominuição, seguido de um peneiramento a úmido, que também é chamado na indústria de lavagem, tá? Esse peneiramento a úmido vai fazer com que os finos acabem passando pela peneira e basicamente eles viram rejeito, tá? E o minério é o produto do peneiramento, ele é bitolado. Quando não tem concentração, eu preciso fazer uma etapa de concentração, eu acabo tendo a necessidade de fazer um sistema bastante complexo de beneficiamento gravimétrico, que não é
muito eficiente também. Então esse é um detalhe importante, que ou eu encontro meu manganês na concentração necessária, ou eu vou ter problemas bastante graves ali para resolver o caso da concentração, obter uma concentração importante, tá? Então, sobre o beneficiamento era basicamente isso, e agora a gente vai entrar um pouquinho ali na questão da extração dos minérios de manganês para obtenção das ferroligas, tá?